Sim. Gravando a segunda parte da aula Fenômenos Psicossomáticos com a turma 10, módulo número 11. Hoje, 10 de janeiro de 2023. Então, vamos seguir com esta abordagem de fenômenos psicossomáticos para que a gente possa entender que muitas manifestações de doenças, até patologias crônicas, elas podem ter uma origem de somatização psicossomática. E mesmo quando acontece conosco determinadas situações em que nós também somatizamos. Então, o desenvolvimento e a maturação do aparelho congênito no plano da organização psíquica é o que vai permitir uma descarga de tensão afetiva de forma intencional e dirigida, promovendo, portanto, os meios de satisfação das necessidades, dos desejos, e com isto pode resultar no equilíbrio psicossomático, diminuindo assim o nível de tensão psíquica. Nós temos que entender que desejo é uma coisa, a necessidade é outra, né? Mas satisfação das necessidades, quando nós falamos das necessidades, nós falamos de necessidades: o ar para respirar, a água para beber, o alimento para comer, defecar, urinar, dormir, são necessidades do ser humano. Mas a satisfação só dessas necessidades não completa o ser humano. Ele tem as pulsões internas, a pulsão de vida e a pulsão de morte, como nós já estudamos, e essas pulsões estão sempre desejando alguma coisa. Isto é muito dinâmico e é sempre. E acaba transformando esse desejo em necessidade. Aí, quando isto está em conflito e não consegue realizar, o aparelho psíquico entra em conflito. E com isso, quando ele entra em conflito, pode produzir somatizações, jogar para alguma parte do corpo, para algum órgão do organismo. Então, no modelo da estrutura, nós estamos aí, modelo de uma estrutura psíquica. A maior parte é o inconsciente, que nós já sabemos, mas aqui fizeram uma medida de 86%, talvez até um pouco mais. O inconsciente tem uma percepção inconsciente simultânea. Principalmente as mulheres que têm um certo sentido aguçado. E o consciente, que representa lá embaixo, representa 14%, até muito pouco daquilo que é consciente, considerando a nossa realidade externa. Nós aqui, com o consciente, nós obtemos uma percepção consciente, seletiva. Podemos ser seletivos com aquilo que nós queremos. E os mecanismos de defesa do ego, através da repressão do recalque, é que comprime o eu não, o eu mais. Desta forma, quebrando a estrutura da mente. Mas a estrutura progressiva do aparelho psíquico, segundo Freud, ele vai se delineando as funções e as fronteiras entre as instâncias psíquicas do id, que é o poderoso, é o bicho, é o monstro, é o id, mas é este id que nos move, que faz com que a gente busque alguma coisa, que faz com que a gente realize na vida. O id é desejo, o id é pulsão. Então, ele passa essa fronteira entre as instâncias psíquicas do id, do ego e do mundo na estrutura progressiva, e do mundo exterior, como também na questão do eu e não eu.
E que aqui fica bem claro também que é o conflito do ser humano, né? De ser ou não ser. Já o estilo de comunicação da mãe modifica progressivamente quando a criança se coloca em pé e inicia a marcha. É uma belezinha quando começa a engatinhar, dali a pouco está ficando em pé, aprendendo a dar os primeiros passos. A mãe precisa ter habilidade para cuidar desta parte do desenvolvimento tão importante na vida da criança. O pai também, os cuidadores também. Mas aí a conversa marcada por sons e gestos, criadoras de um clima especial de prazer recíproco, é substituída progressivamente por ordens, pelas proibições. Que coisa! Não mexe aí, não bota o dedo aí. E a criança não sabe o que é, ela não tem noção. Além de privar do prazer interior, pois a mãe passa a usar gestos e palavras que com frequência são negativas. A clássica palavra não. Quem precisa aprender a diminuir a quantidade de nãos que nós colocamos para a criança. Eu tenho uma paciente com uma filhinha de 1 ano e 8 meses. Ela tem estudado isso através de algumas literaturas que ela encontrou na internet, bastante interessante, para criar, porque está nessa fase. Mas aí, a filhinha dela, ela procura não colocar a palavra não. Dá um exemplo simples assim. A menina ainda tem necessidade de morder. Então, ela mordeu o braço do pai. Aí o pai repreende. Ai, você me mordeu. Pede perdão. A criança não sabe o que é isso. Ela, já estão colocando nela culpa com palavras desse jeito. É importante aprender a cuidar bem para que possa crescer uma mente sadia, sem conflitos. Palavras negativas devem ser reduzidas ao máximo possível e sempre procurar uma outra forma de comunicação. Ainda essa menininha, quando vai na casa da avó, no começo que chegou lá, aí ela viu uma porta de armário pequeno e ela foi abrir a porta do armário. A avó já falou: não, você não pode mexer aí, não. Ela levou um susto. Aí a mãe da menina falou com a avó: mãe, deixa eu falar com ela. Eu não falo para ela, não. Eu digo para ela: pode abrir para você ver o que tem aí dentro, mas não tem o que é seu. Você só pode pegar o que é seu. Aí a criança abriu, olhou, virou as costas e foi para outra coisa. Não tinha nada interessante para ela. Tinha só uns copos de vidro, uns cristais, alguma coisa assim. Ela não se interessou por aquilo. Mudanças de atitudes na educação vão contribuir demais, de forma progressiva, na saúde mental e na saúde emocional. E aí que os fenômenos psicossomáticos se manifestam. Eles foram estudados por Freud há quanto tempo? 1891, em seu trabalho sobre afasias. E no famoso caso Dora, vocês poderão também procurar na internet para entender melhor esse caso Dora, quando se referiu que podem existir algumas áreas orgânicas de extensa sensibilidade, empregando o termo complacência somática, as quais condicionam, facilitam, descarregam e se torna cenário para determinados estados emocionais.
A linguagem, a linguagem. Como é importante essa linguagem. A linguagem é muito mais que palavras. Inclui a capacidade de reconhecer e utilizar palavras e frases. A comunicação do homem é uma habilidade altamente complexa. Não falamos do homem, nós estamos falando homem e mulher, é um ser humano. E, de fato, uma habilidade muito complexa, que diferencia o ser humano das outras espécies vivas, favorecendo a adaptação do ser humano no mundo, do homem no mundo, possibilitando novos aprendizados, a troca de ideias, as conversas, permitindo entender o outro e demonstrar nossos pensamentos e sentimentos na linguagem. Mas não é só através da linguagem, nas expressões corporais, que faz uma leitura fantástica. Daí que as características individuais de cada pessoa, como o timbre de voz. Eu tenho um timbre de voz, você tem outro, todos têm um totalmente diferente. Não tem um timbre de voz igual ao outro. Sotaque. O sotaque nos diz muita coisa. Da cultura regional daquela pessoa. A criança adquire o sotaque de sua família. E a maneira de falar. A maneira de falar mais rude, mais grosseira, uma maneira de falar mais clássica, mais delicada. A utilização de palavras positivas ou de palavras negativas que se ouve dentro de casa. Tudo isso está contribuindo para que haja uma estruturação da mente humana e que vai resultar na somatização. Então, tudo isso que nós estamos falando permitem que os outros identifiquem a pessoa e saibam quem ela é. A identidade daquele indivíduo. Na escola de Chicago foram estudadas e descritas 7 doenças psicossomáticas, atribuindo a cada uma delas uma especificidade psicogênica. Já falamos ontem, asma brônquica, úlcera gástrica, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa, tirotoxicose, hipertensão essencial, hipertensão arterial. Quando se fala da asma, tem várias origens da asma. Depende também de como que a pessoa é. Tem umas que são mais sensíveis e outras menos sensíveis. O asmático alérgico, exposição a agentes alérgicos, agentes químicos, provoca na hora a reação. Exposição a fatores irritantes, aquele que irrita o organismo. Aos fatores de fora emocional, a situações emocionais que tanto afetam a vida das pessoas, também provocam asma. O clima, conforme é o clima do lugar. A prática de exercício físico inadequada. Para quem tem uma tendência de asma ou tem asma, o exercício físico mais recomendado é a natação. Lógico, com supervisão do educador físico. E a asma também tem uma grande possibilidade de que ela pode ser hereditária. Mas tudo isso juntando, mexe com o emocional, dispara. Então, asma psicossomática. A hipertensão é outra. A hipertensão é o termo para a pressão arterial que está mais alta do que a normal.
A hipertensão, ela começa a aparecer à medida que vai avançando a idade, também aumenta a pressão. Aí a pessoa precisa cuidar disso, ela precisa tomar remédio para controlar a pressão arterial. Mas uma pessoa mais jovem, uma pessoa de 30, 40 anos, 50 anos, hipertenso, já é um problema que pode ser de somatização. Se exames repetidos da pressão arterial mostrarem que a pessoa está com 14 por 9 ou mais alta, já está apresentando um quadro de hipertensão. A pressão arterial elevada ou baixa gera complicações à saúde. Então, quando fala de pressão, eu estava conversando com um amigo sábado passado, no churrasco lá do filho dele, que é meu paciente, e a gente se encontra pouco. Ele também foi presidente da AMP, onde eu faço parte da diretoria, e ele gosta muito de conversar comigo. Então, quando ele viu que eu cheguei lá veio ele. É um cara muito bem de vida, um cara rico, ele tem um apartamento dele ali em frente à praia, na Avenida Atlântica. Tem um colégio que é um dos melhores do Balneário Camboriú. Mas o cara de uma ansiedade impressionante, porque está ainda com 65 anos e a pressão arterial dele bateu 15 por 10, 16 por 10, e ele está assustado. Aí começou a me falar da hipertensão dele. Eu falei, mas, meu amigo, nos 65 daqui para frente, a sua pressão não vai ser aquela pressão de antes, não. Mas tem uma coisa que faz a sua pressão subir, a sua ansiedade. Você ainda está no projeto de querer adquirir coisas, com toda a riqueza que você já tem. É isso que você precisa trabalhar com você. A hipertensão vai atingir, mesmo aqueles mais abastados, mas também atinge os menos abastados. Com a idade chega, a pressão vai subir e tem que controlar. Mas nós estamos falando isso de uma forma que vocês possam avaliar uma população em geral que nos procuram, ou dentro das suas próprias famílias, como é que anda essa situação da pressão arterial? Como é que está a sua pressão arterial? Uma tensão normal, uma pressão normal no organismo é 12 por 9, 12 por 8. A sistólica é aquela que faz a força para bombear. O coração bombeia daqui e vai jogando aqui para o corpo para circular. Oxigenando o sangue. Passa pelo pulmão, oxigena o sangue e distribui para o circuito de veias e artérias. E a diastólica, que é a mais baixa, é aquela que faz a força para puxar. Ela ajuda a sugar. Uma pré-hipertensão, ela pode ser identificada na faixa de 12 a 13,9. A sistólica, que é esta que faz a força para empurrar o sangue, e 8 a 8,9 na diastólica. A hipotensão, baixa pressão, inferior a 9 por 6, 9 da sistólica e 60 da diastólica, é muito baixa. Há uma possibilidade da pessoa se sentir tonta, desmaiar, ela fica sem energia. Geralmente, as mulheres têm uma tendência a ter uma pressão arterial mais baixa. E pode observar que quando ela está assim um pouco mais lenta, vai medir a pressão arterial, vai encontrar o 9 por 6, vai encontrar o 8 por 5. Mas isso também é afetado por situações emocionais. Então, é muito difícil para o paciente psicossomático aceitar sobre a origem psíquica dos seus males.
Se aceitar que estou incômodo é psíquico, ainda assim é de forma superficial, um concordar cognitivo sem a profundeza emocional. Concorda discordando. O trabalho analítico demora em reverter essa situação. O trabalho analítico é encontrar a causa e mostrar para a pessoa o que ela está fazendo com ela para ela poder se resolver. Os padecimentos somáticos deverão ser primeiro percebidos como dores mentais, para que possam, então, serem acessíveis ao trabalho analítico, que busca promover um insight interno. É o insight interno que vai ajudar a resolver a situação de uma doença psicossomática. Segundo Bion, certos acontecimentos aparentemente externos, bastante carregados no aspecto emocional, são efetivamente os mesmos que já apareceram no estágio pré-catastrófico, nomeados pelo paciente como dor no joelho, dor nas pernas, dor nos pés, dor no braço, dor no pescoço, dor nas costas, no abdômen, nas orelhas, e chamados pelo analista de objetos internos, vítimas da somatização. As mudanças e sensações dolorosas que provocam sofrimento. E esses podem ser provocados também no analista, pelo paciente, porque ele transfere, nós estamos recebendo transferência a todo instante. São denominadas de sensação ou situação catastrófica, devido ao estado confusional e ansiedade depressiva que possa provocar. É comum que no paciente somatizador isto venha acompanhado de actings, ações, teatralidade, actings preocupantes e sensações corporais. Tudo isso como sintoma de despersonalização e um sentimento de somatizações que as pessoas não conhecem. Um órgão ou uma função corporal sem distúrbio de natureza orgânica, nos estados psicossomáticos, pode agir como se tivesse sido chamado a reagir psiquicamente a uma situação conflituosa, percebida como uma ameaça biológica. É como se o corpo procurasse se desembaraçar de uma substância tóxica, sem exposição a determinado veneno, como, por exemplo, a retocolite ulcerativa. É o intestino que se esvazia sem parar. Perde o controle dos esfíncteres. A função respiratória pode ser inibida na asma brônquica, em que o indivíduo ele é incapaz de expulsar o ar de seus pulmões. Então, os fenômenos somáticos, como esses tipos que nós explicamos agora, são mensagens enviadas pelo psiquismo quando este sente ameaça pelo reaparecimento de acontecimentos dolorosos, inconscientemente, culpabilizantes ou ameaçadores instintuais, cuja representação é lançada para fora do consciente.
Ao mesmo tempo em que essas reações possam pôr em perigo a vida do indivíduo, também o protegem de um dano psíquico. A pele, principalmente, está intimamente ligada ao sentido da identidade. Uma vez que este depende da capacidade do sujeito de se reconhecer na peculiaridade de sua forma. Portanto, a forma que o indivíduo tem é portadora de sinais que remetem a significados fundamentais do próprio ser, que podem ser captados na análise de sua apresentação. Já a psicologia analítica entende que a doença, como parte do desenvolvimento autorregulador da psique, discute a natureza simbólica da pele e suas expressões patológicas. Há pessoas com manchas na pele, há pessoas com coceira, o pitirígio, por exemplo, que é uma somatização. A pele de extrema importância, tanto do ponto de vista anatômico quanto psíquico, devido às suas características de proteção, delimitação e troca com o meio exterior. A pele se constitui no maior órgão do corpo humano. E quando se fala em psicologia analítica, que não é o objeto desse nosso curso, e que nós vamos colocar no curso de didata, a psicologia analítica de Jung, que é bastante interessante, às vezes conflitando com o próprio Freud. E tanto que o próprio Jung, ele foi discípulo de Freud. Existem expressões comuns no dia a dia. A flor da pele, estou a flor da pele. Ou quando vai num relacionamento, é uma questão de pele, deu liga. Ou eu não queria estar na pele daquele sujeito. Outra expressão, lobo em pele de cordeiro. São processos de identificação de um outro, contido nessas falas. Sendo a pele uma camada externa do corpo, que proporciona sentimentos do outro em relação a si mesmo, só pelo toque, por chegar perto, esta energia que exala da nossa pele. E também o cheiro, o odor, o aroma, o perfume, né? No sonho, os tratos minésicos adquirem valor representativo, propiciando novas ligações para as excitações que solicitam o organismo para novas excitações. O sonho exerce uma função de proteção diante do excesso, de guardião da maturação e dos processos de individuação. E já sabemos que os sonhos, eles têm liberdade de se manifestar, mas se manifestam de uma forma difícil de ser compreendida. Temos que estudar muito sobre isso. Que é a manifestação de desejos reprimidos. A gastroenterologia conhece as fantasias ligadas à oralidade, que acompanham a ingestão e metabolização de alimentos ou de medicamentos. E as fantasias da analidade, que se manifestam nos problemas de diarreia, prisão de ventre, assim por diante. Da mesma forma, acontece na cardiologia, quando facilmente são identificados sintomas cardiológicos ligados aos temores de morte. Que coisa, não? Temer a morte.
Nós nascemos para morrer. Temer a morte é algo que está tão arraigado do ser humano, de ter medo da morte, porque ele vai deixar de existir. E me lembro minha mãe, aos 93 anos, pouco antes de morrer, ela disse para mim que ela estava com medo. Eu falei, medo de quê, mãe? Medo do desconhecido. E nós temos medo do desconhecido de uma forma geral. E a prática clínica, então, tem mostrado que grande parte das manifestações somáticas pode ter como componentes básicos uma forma primitiva de expressão e de defesa. A danada da culpa, o sentimento de culpa, o remorso. O indivíduo aprende a falar, a se defender com o corpo. O corpo obtém atenção e cuidados que necessita. O corpo exprime desejos e fantasias. O corpo enfrenta situações estressantes e também as situações agradáveis. E muito provavelmente, com o corpo, ele se recrimina e ele se culpa. A utilização do corpo como meio de autopunição mereceu um destaque especial por suas características psicodinâmicas. Essa situação representa uma reação de defesa ao estresse interior, proporcionado por algum conflito íntimo. E é assim que o sujeito se impõe ao sofrimento. A agressão ao corpo, no caso de borderlines, muitas vezes ficam evidentes as condutas mórbidas, as condutas autodestruidoras de pacientes politraumatizados, com múltiplos traumas, portadores de diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, úlceras varicosas, como se eles agissem de forma a agravar as suas doenças, porque eles potencializam a doença, fica focando na doença. Aí as pessoas descuidadas abusam da dieta, em todos os sentidos. Fumam, bebem, bebem refrigerante, consomem grande quantidade de açúcar, comem salgado, salgadinho, andam demais inconsequentemente, gula. Mas isso não quer dizer que todos os portadores dessas afecções que nós estamos falando exibem tal comportamento autodestrutivo. Mas seus frequentes deslizes em relação aos cuidados terapêuticos que deveriam tomar apontam para uma forma inconsciente de perpetuar a doença como forma de manter o autoflagelo, um ganho secundário. Devido às pressões culturais e sociais, aí surge a ambivalência na mulher em relação à maternidade. O desejar e o não desejar o filho, amá-lo e odiá-lo, rejeitá-lo, caminham lado a lado na realidade interna e externa da mãe. E muitas vezes muda seu papel e abafa seus desejos, como um modo de minimizar
a culpa que possa estar sentindo, a culpa de ter gerado uma criança sem ela ter condição de criar, ou a culpa que ela tem uma criança e ela não tem tempo para cuidar da criança, ela não pode ser uma mãe. Então, a psicanálise situou o psiquismo em relação imediata com os instintos, os quais procedem diretamente do corpo somático, instintualmente, chegando à concepção de um psiquismo como aspecto do corporal, capaz de influir diretamente e, às vezes, com precisão nas funções do organismo. Essas conclusões, Freud as obteve com o estudo das neuroses, pioneiro das neuroses, Freud, né? Considerando que nas neuroses costumam coexistir sintomas de índole orgânica ao lado das funcionais. Já na Escola de Psicossomática de Paris, através dos psicanalistas, cunhou a expressão pensamento operatório. Que interessante isso, pensamento operatório, para designar o estado mental de certos pacientes como somatizadores. Ao postular sobre o que se passa na neurose de angústia, Freud assevera que o ego não consegue conter e processar a demanda de uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos, ocorrendo, então, o agir em vez de pensar. A ação sem raciocinar, sem medir as possibilidades de resultados. O pensamento operatório não deve ser entendido como um mero desdobramento do impacto causado pela ocorrência de uma somatização. Segundo esse raciocínio, e sim como um fator associado a um adoecimento, enfim, o pensamento operatório, que vai operando várias ideias ao mesmo tempo. E com isso se provoca um adoecimento. O pensamento operatório, em sua etiologia, é um modo de funcionamento psíquico que se encontra intimamente relacionado a desarmonias afetivas. Como é terrível isso. Desarmonias afetivas ocorridas na primeira infância, em virtude do desempenho inapropriado, tanto pelo excesso como pela falta, ou insuficiência à função paterna, a falta do carinho, da compreensão, da habilidade para lidar com as pulsões da criança. Então, esses indivíduos operatórios, na maior parte dos casos, eles foram educados por mães autoritárias, deprimidas, negligentes, superprotetoras, ou que, por um motivo ou outro, não se mostraram capazes de proteger seus filhos das tensões que os acometeram no início da vida. Então, o que acontece quando a gente vê na evolução das gerações, dos resultados que vamos obtendo de pensamento operatório, de somatizações, que o ser humano, homem e mulher, ficam adultos, encontram uma companheira, passam a morar juntos, se casam,
E lá vem um filho. Vem um filho, mudou totalmente a vida dos dois. E é interessante, o amor que se cria por um filho, ele é instantâneo. E aí, vem nas lembranças, um monte de coisas que ele sofreu na sua educação, na sua fase infantil, que ele não quer que o filho passe pelas mesmas dificuldades. Simplesmente se torna-se num protetor, num provedor protetor. E não é isso. É necessário, para que não haja conflitos na psique, conflitos com uma realidade externa, é ensinar a conviver com os conflitos involuntários que vão aparecer, com os afetos involuntários que vão aparecer. E não se proteger de coisas que possam vir a acontecer. Outro aspecto que é a alexitimia é a dificuldade dos pacientes somatizadores conseguirem fazer uma leitura de suas emoções. A palavra alexitimia, A, quer dizer privação. Lex significa leitura. E timos, que significa glândula, responsável pelo humor. Na causa da alexitimia, existe um substrato neurofisiológico, as dificuldades de simbolização das vivências emocionais, a qual resultaria de uma falha das conexões neuronais, olha como afeta, conexões neuronais, entre o sistema límbico do cérebro, que é responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, que tem a capacidade de síntese das percepções, julgamentos e antecipação das ações, que está agindo interativamente com a mente, com a consciência. Então, em lugar de reprimir as pulsões do id, como sucede com os indivíduos neuróticos, eles são neuróticos porque eles não estão conseguindo atender às demandas do id. Então, está em conflito, ego e id. Ou de denegar, como ocorre com os indivíduos perversos, ou mesmo forcluir, fora exclusão, sair do quadro, como acontece no paciente psicótico, ele sai da casinha. Os pacientes somatizadores se utilizam do pensamento operatório. Ou seja, há um superinvestimento da libido em tudo que existe de concreto, principalmente em seus sistemas corporais. É como se estes fizessem um curto-circuito direto entre as suas angústias e os seus sintomas corporais, sem passar pelo pensamento, de acordo com David Zimmerman, que foi meu grande mestre, em 2003. O termo emoções negativas se refere às emoções que produzem uma experiência emocional desagradável, como a ansiedade, a raiva, a tristeza. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Ela está sempre no estado de alerta permanente. Algo pode acontecer, preocupada. E a raiva é uma doença, uma neurose muito forte. Raiva é um veneno da alma. Ela quer se vingar do outro, quer matar o outro. E a tristeza, que leva para um processo depressivo.
As emoções positivas são aquelas que geram uma experiência agradável, como a alegria, a felicidade, o amor. Emoções positivas. Cantar é emoção positiva, dançar é emoção positiva, leva alegria. As emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Em períodos de estresse, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, e elas dizem assim, parece que eu vou explodir. E está explodindo. É mais provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, como é o caso da gripe, manifestação da herpes, porque o sistema imunológico cai, herpes em vários aspectos, herpes vaginal ou peniana, herpes na boca, herpes nos olhos, no rosto, na orelha. A pior delas é a herpes no cérebro. Diarreias ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas. O bom humor, o riso, a felicidade, isso ajuda a manter e recuperar a saúde. Prezar pelo bom humor, levar as coisas pelo lado bom da vida, rir das dificuldades. E dentro das emoções negativas, uma das reações emocionais que mais se tem estudado é a ansiedade. Este é um estado emocional que reconhecidamente é associado a múltiplos transtornos. Eu não tenho um índice de quantas pessoas são vítimas da ansiedade, mas observando e lidando com pessoas, é quase 100% das pessoas são ansiosas. Uma segunda emoção negativa, poderosa, que falei agora há pouco, é a raiva, ódio, que tem estreita relação com os transtornos cardiovasculares. A pessoa chega a provocar um infarto quando está com ódio, quando está com raiva. Ela vai exigir demais o bombeamento do coração, não sabe como é que está a sua estrutura na circulação sanguínea, pode ter colesterol obstruindo determinadas artérias e vai romper, pode levar à morte. A ansiedade, ela pode ser considerada como uma reação natural que se produz diante de certos tipos de situações nas quais a pessoa necessitaria de recursos adaptativos extras para se livrar da ansiedade. E a ansiedade também pode ser cultural, ela pode ser herdada, de tanto que passaram para a pessoa, ela fica ansiosa demais. As situações onde se desencadeia a reação de ansiedade têm em comum, em geral, a previsão subjetiva de possíveis consequências negativas para o indivíduo, mas também expectativa de algo bom também traz ansiedade. A ansiedade que, eu vou fazer uma viagem maravilhosa. Não vejo a hora que isso vai chegar. Começa até a perder o sono. Ansioso por um grande momento de realização. Nem sabe se vai ser tão prazeroso. Mas aí se vai fazer uma viagem e o tempo fecha, entra em um ciclone na região, aumenta a ansiedade. E agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou viajar?
Ainda ontem, a nossa querida colega Mari falou da ansiedade que ela ficou, da mãe que estava viajando, quando passou por Campo Grande, né, Mari? Como é angustiante isso. Então, nós temos ainda um outro aspecto que eu enviei para vocês, um teste de ansiedade. Nesse teste de ansiedade, não sei se vocês já fizeram, mas é interessante fazer para você começar a se analisar melhor. Não, acho que é a câmera. Não. Então, para as questões que estão colocadas aqui, para cada situação, você vai dar uma nota. Cansaço físico experimentado no final do dia. Que nota vai dar para você? 5, 3, 1. Pensamento e preocupações com as tarefas e compromissos. Que nota você coloca? Dormir, ter insônia, alterações do sono, sono incompleto. Qual é a nota que você vai dar para isso? Maia! Dificuldade em se manter concentrado em assuntos ou tarefas. É dispersivo. Sentimento de insegurança, medos, receios, preocupação com o futuro. Como é que vai ser, meu Deus do céu? Quanta gente está tão preocupada agora com o futuro, com essa mudança da política, com as coisas que estão acontecendo aí? Problemas digestivos e alimentação, dores de cabeça, mal-estar, tontura, problemas de visão. Qual é a nota que se dá para você? Pensamentos negativos e desconfianças. Perda de energia, perda de motivação, desinteresse geral, desinteresse pelas coisas, por atividades. Que nota que você dá para isso? Uma vez que você colocou as suas notas, você vai somar embaixo e vai dar um total. Aí, sobre esse total, nós vamos analisar. Mas tem que ser espontânea essa resposta e sincera. 40 a 50 pontos, alto nível de estresse e ansiedade. Começa a buscar diminuir suas tensões com maior distração e lazer para compensar os efeitos nocivos do estresse. Isto a gente sabe o que deve ser feito, mas não faz. 30 e 40 pontos acima do normal. Buscar compensações de lazer, diminuir as preocupações diárias, evitar um acúmulo e desgaste de coisas, prejudicando seus relacionamentos e sua saúde. E de 20 a 30 pontos, um estresse e ansiedade médio, que seria considerado normal, em relação ao padrão habitual. As atividades cotidianas trazem uma necessidade de investir energia e nem sempre todos os resultados são perfeitamente atingíveis em todo o tempo. De 10 a 20 pontos, é o estresse abaixo do normal em relação ao padrão habitual, mostrando que consegue atingir seus objetivos com satisfação e prudência, não prejudicando resultados, facilitando com mais frequência os resultados positivos dos relacionamentos e mantendo a sua saúde em níveis adequados. Tá ótimo. Muito interessante chegar nesse ponto aqui, tá? A gente pode praticar respondendo essas perguntas, você começa a se conhecer melhor cada vez mais, você já conhece o seu temperamento, já conhece também a sua personalidade, sabe o que você quer mudar, e quais são as coisas que estão provocando o nível de estresse em você que te provoca a angústia e a ansiedade.
De 0 a 10 pontos, nível de estresse e ansiedade muito abaixo da média, indicando, portanto, pouca energia a assuntos cotidianos que podem prejudicar o interesse Maia! em novas metas ou desrealização com a vida. Aí está faltando energia. O nível ideal é de 20. Então, falando da ansiedade, que todos nós já passamos por isso, uma pessoa em altos níveis de ansiedade, durante um tempo muito prolongado, o bem-estar psicológico se encontra seriamente prejudicado, porque está em conflito psíquico. E aí seus sistemas fisiológicos podem se alterar por excesso de solicitação. Somatização, novamente. O sistema imunológico pode ser incapaz de defender o organismo e seus processos cognitivos prejudicados, provocando uma produção do rendimento diário. Daí que a evitação das situações que provocam essas reações ansiosas pode comprometer a sua vida socioocupacional. Nos transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos, dores de cabeça, dores nas costas, algumas arritmias cardíacas, certos tipos de hipertensão arterial, algumas moléstias digestivas podem ser produzidas por uma excessiva ativação das respostas fisiológicas do órgão ou do sistema que sofre a lesão ou disfunção cardiovascular, respiratória e assim por diante. E nós estamos ali querendo sempre apagar a lei de causa e efeito. Uma espécie de disfunção do órgão ou do sistema orgânico pode trabalhar em excesso por muito tempo. A ansiedade, apesar de ser considerada uma relação emocional normal e que surge como resposta do organismo diante de determinadas situações, quando tem sua frequência, a sua intensidade ou uma duração excessiva, passa a se tratar de uma ansiedade patológica, uma fixação numa coisa só, uma ideia fixa. Psiquiatricamente, a presença de forte estado ansioso não somente pode ser a base dos denominados transtornos de ansiedade, mas também estar associada frequentemente à depressão. E vamos encontrar transtornos cardiovasculares, a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial, arritmias cardíacas, tudo isso provocado pelo não cuidado também com a sua alimentação, com a sua atividade. Um índice de colesterol desequilibrado, um colesterol geral elevado e um HDL baixo. O LDL, que é o Low Density Fluxo, ele é um colesterol, ele é mais leve, ele se agarra nas paredes das artérias, das veias. É como se fossem bolinhas de isopor com gorduras. O HDL, que geralmente
muito bom tratar utilizando o ômega 3, certos alimentos ricos em ômega 3. É um colesterol pesado. Eles arrastam os outros para fora, prevenindo, portanto, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, arritmias, assim por diante. Transtornos respiratórios, como a asma bronca, que já falamos bastante dela, é uma síndrome de hiperventilação. A rinite alérgica, que a pessoa se torna crônica com isso, carrega isso a vida inteira, tem rinite alérgica. Qualquer coisa pode provocar a rinite, principalmente a variação de temperatura. Os transtornos endócrinos, hiper ou hipotiroidismo, doença de Addison, síndrome de Cushing, alterações das glândulas paratireoides, hipoglicemia, diabetes, transtornos gastrointestinais, transtornos esofágicos, dispepsia, úlcera péptica, síndrome do colo irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, e assim um punhado de nomes de doenças que podem ser provocadas por uma questão somatizadora. Transtornos dermatológicos, pruridos, hiperidrose, urticária, dermatite atópica, e assim tantas outras, titorias, herpes, vitiligo, dor crônica, lombalgias, cefaleias, dor de cabeça, dor pré-menstrual, fibromialgia. Quando falo em cefaleia e dor de cabeça, de vez em quando eu dou aula de hipnose. Mas a hipnose clínica, que ela ajuda a pessoa a reduzir a tensão dela e, com isso, não sentir dor. E quantas vezes também que eu estou com pessoas, eu vejo que uma está assim, com dor de cabeça, eu chego perto sem falar nada com ninguém e está com dor de cabeça, né? Eu disse sim. Então, dá um minutinho de atenção para mim. E aí eu faço um exercício, um comando hipnótico. Em 2 minutos, a dor de cabeça some. Eu estava numa ocasião, numa festa de família, no litoral norte de São Paulo, e tinha uma médica gastroenterologista, ela era mulher dos seus 40 e poucos anos, sentada aqui numa mesa, eu estava sentado aqui no outro lado, olhei para ela e eu vi que ela não estava legal. Então, sem ninguém interferir, ninguém sabia o que eu estava falando, eu falei, está com dor de cabeça, não é? Eu falei assim, estou com dor de cabeça, assim. Ela fez assim, ó. Aí eu fiz o procedimento, e quando chegou no final, a sua dor de cabeça sumiu. Ela parou, olhou para mim, mas o que é isso? Interessante, né? Então, é algo que a gente aprende também com a nossa prática. Mais tarde, quando eu colocar novamente o curso de hipnose, vocês quiserem fazer, tem práticas bastante interessantes que a gente pode utilizar para tratar uma situação. Não é psicanálise. Isso. O Freud começou a psicanálise através da hipnose. Aprendeu muita coisa com Charcot. E nós podemos aprender muita coisa como eu gosto de estudar o Milton Erickson. Então, reduz dores, assim, em geral, dor crônica, lombalgia, cefaleias, dor pré-menstrual, que a mulher passa por isso, é coisa impressionante. A mulher tem que ser muito forte. Todo mês ela tem a dor pré-menstrual, ela menstrua. O homem não tem nada disso. E a fibromialgia, que é terrível. A fibromialgia não pode encostar em nada que dói. Encostando na pele, dói.
Aí, quem vai tratar disso? O médico da dor. E o médico da dor, ele vai entrar colocando relaxantes e entra com uma medicação psiquiátrica junto para tratar de fibromialgias. E o problema é muito maior, o problema é psicossomático. Reumatologia, artrite reumatoide, transtornos imunológicos, lúpus, que é uma doença terrível, que dizem que não tem cura, mas ela é somatizadora. Então dá para trabalhar isso, mas depende da pessoa querer realmente trabalhar isso. Depressão imunológica inespecífica. Então, com esse crescente conhecimento, reconhecimento da implicação de fatores psicológicos ou emocionais do desencadeamento, o agravamento, na maioria das enfermidades orgânicas, as tabelas citadas dentro do DSM, do CID-10 e tudo mais, acabam perdendo totalmente o valor, porque as doenças são psicossomatizadas. Quanto mais avançam os meios de investigação da patologia, mais se evidencia a relevância de fatores psicológicos na etiologia e desenvolvimento de um grande número de doenças, até então não consideradas como psicofisiológicas. Já uma boa parte da medicina hoje considera isso. A doença provocada por fatores psicológicos. E a vítima do ataque de pânico? Aquela crise súbita de sintomas e apreensão, um medo intenso ou terror, acompanhados habitualmente de sensação de morte iminente, o medo de morrer. Aparecem também, durante esses ataques, sintomas como palpitação. Quantas mulheres falam que eu estou com uma palpitação incrível? Opressão, mal-estar torácico, sente comprimido o tórax, sensação de sufocamento, não consigo respirar, medo de perder o controle de si mesmo e medo de ficar louco, eu estou ficando louco. Agorafobia, aparecimento de ansiedade ou comportamento de evitação de lugares ou situações onde escapar pode ser difícil ou complicado, ou ainda de onde seja impossível conseguir ajuda no caso de se passar mal, mesmo no meio de uma multidão. O agorafóbico não suporta multidão. Ele tem aquela sensação como se estivesse no estouro da boiada. A fobia social se caracteriza pela presença de ansiedade clinicamente significativa, como resposta a situações sociais ou atuações em público, e também pode dar lugar a comportamentos de evitação. Na fobia social, a pessoa tem dificuldade de relacionamento, de se apresentar e conversar com outra pessoa. Isso é uma doença mental? É uma psicopatologia? Há o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Caracteriza por obsessões que causam ansiedade e mal-estar significativos. E também que causam compulsões, cujo propósito é neutralizar a ansiedade. As obsessões são ideias involuntárias, recorrentes, persistentes, absurdas e geralmente desagradáveis, que aparecem com grande frequência sem que a pessoa possa evitá-las. As compulsões são comportamentos repetitivos e litúrgicos que se realizam em forma de rituais,
no transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Excesso de trancas, excesso de fechaduras. Vai conferir se está fechado várias vezes. Excesso com a limpeza. Não pode ver um cisquinho que fica todo apavorado. Isso também pode ser transmitido. Tem o caso de um casal em que o marido ele tem o toque e a esposa não. E com a criança pequena precisa andar descalça. Mas aí ele chega, ela está com frio nos pezinhos dela e coloca uma meia na criança. Está transmitindo para ela aquilo que ele tem, que é o toque. Ele sente frio nos pés, então ele quer fazer a mesma coisa com a criança, acha que ela sente frio nos pés. E na realidade ele sente frio nos pés porque ele não cuida disso. Sempre acostumado a colocar uma meia. Então, diante da complexidade na conceituação da psicossomática, o princípio unificador é o de que sempre exige um fator psicológico que determina uma influência essencial na etiologia da somatização, aliado à sensibilidade de uma área orgânica que venha a funcionar como a caixa de ressonância. E isto vai variando de pessoa para pessoa. Cada um reage de uma forma, mas essa complexidade da psicosomatização atinge a todos. Bom, minha gente, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação de hoje. A nossa próxima aula, onde é que ficou a próxima aula? É 6 e 7 de março, tá certo. E agora vamos começar com a técnica psicanalítica. Então, aula de técnica psicanalítica, como fazer psicanálise. Para ir se preparando, que no módulo 14, aqueles que já estiverem com seus trabalhos em dia e tenham feito análise pessoal, vão receber uma habilitação para começar a trabalhar com paciente piloto. O trabalho para nota dessa aula de hoje é um artigo no mínimo de 3 páginas, máximo de 5, assistindo esse importante filme. Esse filme vocês vão encontrar no YouTube, tá? O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Vale a pena assistir esse filme, porque ele é muito bom. Ele é um caso verídico. O autor dessa doença que mostrou esse toque fantástico, a história deste homem foi o fundador da Pan Am, American Airlines, interpretado magistralmente com Leonardo DiCaprio. Mas, se não quiser assistir o filme, também pode escolher uma patologia constante da apostila para apresentar o seu trabalho. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento para que nós possamos conversar um pouco. Ok, à disposição. Por favor, a palavra é livre. Ninguém está aí hoje, Antônio. Ninguém está aí hoje. Só eu e o Álvaro aí. O Álvaro Brandão. E daí, Álvaro? E eu? Não aparece a imagem? Não aparece a imagem? Só eu e o Álvaro aqui estamos na imagem. Sim. Ah, sim. Esse filme O Aviador aí é bom, Antônio. Eu já vi esse filme. Porra, é muito legal, cara. Muito massa. É um filme bem para quem está estudando aí psicanálise, que nem a gente, é tudo. Ela tem um toque fodido, assim, se tranca num quarto lá e... Mas tudo pelo que a mãe dele fazia com ele, no caso, né?
É bem legal esse filme. Quem puder assistir, assiste mesmo. É isso mesmo. Agora, como nós temos esse recurso que a aula fica gravada e eu disponibilizo no grupo, quando quiserem rever a aula, está lá. Agora, como eu já assisti o filme, eu acho que eu vou assistir um filme sobre eu mesmo. E pode estar É uma certo uma coisa, patologia que Vitor, pode se ter você também. for assistir essa aula numa outra turma, uma turma que vai começar agora, dia 17, né? Aí, quando chegar nesta aula, se você for assistir, você vai pegar muito mais coisas. E a aula não Sim, será, não, a aula não será a Eu mesma. sou testemunha disso. Fala, Álvaro. Vai sim, vai sim. ser bem bacana. Sim, vai ser bem Vai, bacana. tanto ser vai bem que legal. hoje eu peguei uma coisa que eu não tinha pego ainda. Hoje, assisti uma meia dúzia de vezes já. Você já viu quantas vezes esta aula, Álvaro? Se eu disser que for 6, eu estou mentindo, foi mais de 6. E tem umas que foi sábado, eram repetidas, lembra? Dava no dia, e daí nós passávamos no isso sábado mesmo. depois. Então, daquele grupo, o Zé tinha 2 vezes. E foi no outro, no outro. Como assim? Umas 6 vezes já. Essa aqui é uma aula muito importante, muito boa, e é uma aula que evidencia muitas coisas. É. E, se me der licença, eu já vou dizer que hoje eu peguei uma coisa diferente. Quando eu fiz esse trabalho Aviador, eu assisti várias vezes o filme, eu percebi que ele ficou ansioso, incomodado, um assédio à mulher dele, coisa parecida, ele foi no banheiro e começou a lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, a ponto de sangrar. Então, o toque na minha cabeça era para aliviar a ansiedade. Mas aqui eu tenho notado outras coisas hoje. Toque. Obsessões que causam ansiedade. Tanto pode causar ansiedade, tá? Como pode neutralizar, aliviar a ansiedade. Que de causar ansiedade, comecei a pensar, mas sabe, tem fundamento mesmo. Tem pessoas que ficam ansiosas, vão lá chavear, eles sabem que já chavearam a casa, mas tem que voltar lá. É uma força, assim, além da sua própria vontade. Ele sabe que chavear, mas ele tem que voltar, subir e chavear de novo a porta. Ele está sofrendo com isso. A mesma coisa eu vejo com pessoas que têm geometrizações. Eu não sei se a geometrização pode ser uma espécie de toque. Tem pessoas que têm que caminhar e, de repente, elas têm que parar com aquele pé na esquina. A pessoa me diz, não, eu caminho, tá, eu gosto de parar sempre com esse pé. Até mesmo aquilo. Também, é só tu assistir o filme, é toque também. Isso aí é toque também. É só tu assistir o filme Toque. No Toque tem vários tipos de toque. Então, isso aí que tu está falando vai de encontro no filme daquele cara que tem ele pula, ele não consegue passar por cima de linha reta, ele pula. Ele tem que estar pulando. Aqui no filme tem um cara assim. É isso, então. É isso aí, mais ou menos. Então, os dois. Isso mas, às vezes, tu passa despercebido numa situação dessa. Isso aí também vai muito de encontro ao que fazem com a gente quando a gente é criança, e superstições também, tipo, não passa embaixo da escada que dá azar, se barrer o teu pé tu não vai casar. Isso tudo também vai causando uma simetria dos negócios e tal, né? Aqui por aqui existe a expressão, comecei com o pé direito? Tem, acreditar em bruxaria. Conhece a expressão, comecei com o pé direito? Tem, isso, com o pé direito que vai dar tudo certo na tua vida. Tanto faz. Então, eu já acho que o direito também começa bem, com qualquer um. Eu sou canhoto e daí vou fazer o quê? Daí? Eu sou canhoto, vou fazer o quê? Eu sou canhoto, porque eu faço mas daí tu pode treinar lateralidade. Tu é um cara inteligente e gosta de coisas novas. Coloca depois na internet lateralidade para te ver uma coisa. O que significa lateralidade? Vai gostar. Tu gosta, vai gostar disso. Isso aí é tudo, nada, alguma coisa, né? Também pode ser. Uma coisa, outra coisa. É a base da filosofia. Eu tenho uma teoria que todo mundo, independente, tem um toque ou vários toques.
entendeu? Todo mundo, paciente ou mestre, e até o próprio Freud tinha toques, entendeu? Por isso até que ele descobriu os toques dos outros, né? Porque se ele não tivesse nele, ele também não teria descoberto nos outros. Claro. Né? Ele se autoanalisava. Claro. Né? Isso. Então é isso aí, irmão. Todo mundo tem toque. Por isso até que sai o samba, que tem o rock, que tem a música sertaneja, o jazz, a valsa, porque tudo é um toque, 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 toque. Tudo é um toque. Agora tem o sambanejo, toque, 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 entendeu? Todo mundo tem toque. Não adianta, é que as pessoas escondem, né? As pessoas escondem o que realmente são, né? Olha só, entendeu? eu Como conheço uma pessoa... A aula de ontem ela falou muito disso, né? Ah, não, a aula essa de ontem pessoa arruma as roupas, as Uhum. roupas de inverno, por exemplo, estão todas as guardadas em cores degradê. Começando as cores claras, vai fazendo, daí ela pesquisou as cores do arco-íris para ver qual é a cor que dá a cor para chegar no marrom e no preto. Se Então, isso não é toque, eu não sei mal o que é. Não, então, isso é organização. Oi? Não, então, Isso é Álvaro, organização. Desculpa, não então, pude ouvir. Álvaro, Isso espera é aí. Ela organização. falou assim, a nossa amiga aqui, não aparece aqui e tal. A Ela Caliana. falou que é organização. Eu também já acho assim. Então, assim... Organizar sim, ó. Dela, não, mas tudo é sempre... Não, mas assim, ó, tipo, tudo é 100% humano, e a gente não pode fazer julgamento. Então, assim, se o cara quiser botar 20 camisas azul e não usar outra cor, o problema é dele, não é meu. Não, mas para um pouquinho. Não. É isso aí não, que mas não é nesse sentido. Então. Não é nesse sentido. A pessoa tem então, toque assim, mesmo, mas não é só isso aí. Então, e eu observei isso aí com o roupeiro dela. Então, mas olha só, passa aí a bola para mim aí, Antônio. Então, o Einstein é o seguinte, o Einstein é um dos caras mais inteligentes do planeta, né? Ele que inventou a bomba atômica, enfim, várias coisas, né? A pasteurização, aí que deu a finalidade e tal. E o Einstein tinha 7 camisas iguais, porque ele dizia que não gostava de perder tempo pensando no que ele ia usar. Sim, então, ele era um cara prático, entendeu? Claro. Não, mas então, é diferente. É isso aí, irmão. Mas, é diferente disso aí, porque isso aqui, esse é só um dos aspectos. Por exemplo, arrumar a colcha na cama tem que ficar 4 dedos do chão do lado de cá e 4 dedos do chão do lado de lá. Então, não é só a organização da roupa, é uma sequência de situações. Álvaro, vocês não deixaram a Caliane falar, ela quis falar e você... Não, agora ela vai falar à vontade. Vou ficar quieto, então. Ricardo, só vez a imagem ali, daí eu penso que não tem ninguém, entendeu? Viu, Vitor? Conviver com alguém que não aparece. Vou te contar a última dessa aí. E essa pessoa, no quarto, tem uma cama box. A cama box tem essa altura aqui do chão. Quando ela é pequena, a irmã dela diz que podia ter alguém escondido embaixo da cama. Ela se ajoelha e olha embaixo da cama todas as noites. E a cama é dessa altura do chão. E tu tá ajudando ela? Tu tá ajudando ela, no caso? Oi? Tu tá ajudando essa pessoa? Olha, é muito difícil aceitar alguma palavra. Tem pouca escuta. Tá? E a pessoa que não está com pouca escuta, é muito difícil ela te ouvir. Ela começa a achar que é implicância. Ou então, como são coisas inconscientes, ela resiste. Nega. Não, eu faço isso porque eu acho capricho. Eu faço isso porque eu acho que fica bonito. Mas sai, arruma a cama e tal, volta uma vez, duas, pede. Oi? Mas por que isso te incomoda, vamos dizer assim? Olha, ela se incomoda porque ela passa muito tempo nos rituais dela. São muitos rituais. O sofá tem que ficar um dedo da parede. Oi? Então, assim, vamos lá. Tudo que eu já estudei, ou até na psiquiatria também, né? Eu estudo um pouco, não sou médico, não sou nada,
E na psicologia também, assim, não tem aquele ditado que fala assim, tem um ditado, né? Tipo assim, a tua liberdade acaba onde começa do outro. Então, a mesma coisa é o toque. O teu toque mas eu não acaba estou aonde invadindo a liberdade de começa do ninguém. outro. Não estou Eu não falando estou. de invadindo a liberdade. Estou Por falando do toque. Teu que a toque acaba pessoa quando começa faça do isso? outro. Eu apenas observei. Uhum. Então, Mas, mas se a Vitor, pessoa não... tem que ser Então, mais, assim, ó, seja um pouquinho mais lógico. Olha aqui, ó. O que eu estou então, falando mas o que eu estou é que a falando é assim, pessoa faz isso. Eu não falei que eu vou proibir ela de botar roupa lá, ou que eu vou tirar a mas liberdade dela de ninguém botar a também coxa disse onde isso aí. quer. Que eu falei que eu observei. Como psicanalista, você vai ver, nós nos tornamos muito observadores. Então, tu identifica Não, muitas mas olha só. situações. Algumas é toque, outras não são. Eu sei disso. Eu Mas sei disso, mas observador assim, ó, todos somos. tipo assim, Então, vamos então, lá. mas como eu estava falando do toque, o toque, assim, ó, tipo, quando a pessoa está sofrendo com o toque dela, ela está perdendo relacionamentos, ela está perdendo amizades, ela está deixando de comer, ela está deixando de se divertir, aí sim é um problema. Mas, tipo assim, ó, eu tenho um toque que eu amo. Por exemplo, eu amo que tudo fique reto, em linha reta, eu vejo um quadro torto, eu vou lá e peço para a pessoa, eu posso arrumar o teu quadro que está torto? Eu amo ser assim, eu me sinto realizado desse jeito. Não, mas então, é bacana. né, entendeu? Então, porque é uma coisa que não me faz sofrer. Quando um toque te faz Sim. sofrer, vamos voltar para o aviador. O aviador foi o cara que fez uma das maiores empresas de avião que esse planeta já teve, né? Um cara baixo, inteligente e tal, foi uma história real, isso aí. Só que o toque dele fazia ele sofrer, né? Ele perdia Mas ele relacionamentos, ele achava que escutava não. todos, trancava e tal, entendeu? Mas Então, acontece assim, que se essa pessoa aí... Ele o não portador achava da doença, que ele fazia não reconhece sofrer. que Ele ele não tem. percebia assim. Só Não se ele fosse reconhece. Tu acha que tratado quem que ele tem vai toque vai saber que ele tem a perceber? doença. É bem isso. Percebe, sim, percebe, sim. Quem tem toque não Percebe, sabe sim. que tem toque. Não, sabe, sim, sabe. Por isso que a pessoa procura um psicanalista, porque a partir do momento que ela começa a sofrer demais, Mas daí ela não vai procurar uma acredita. ajuda. Não, mas se tu diz que ele não acredita, então tu mesmo não está acreditando na psicanálise, porque tu tem que ajudar a pessoa. Mas a pessoa não pode se abrir. Por exemplo, assim, ó, A se pessoa essa tem que pessoa querer viesse se até mim, desenvolver. se essa pessoa aí, não sei, assim, essa indivídua viesse até mim, eu já sou formado em psicanálise, e ela viesse 80 sessões, 1.500 sessões, e não falasse nada, eu ia ficar ali uma hora só olhando. Uma hora ela vai se abrir. O psicanalista tem que ter paciência, Tem. o toque dela, entendeu? Ok. Então é isso. Vocês vão Por deixar a exemplo, Caliana falar um pouco? Hein, Isso. Cali? por exemplo, em Deixa termos a Cali clínicos, falar agora um pouquinho, só um minuto aí, aqui, Vitor. Álvaro, não, falando sério. Fala, Não, Cali. mas olha só para acabar, tá, Antônio? Aí é o seguinte, o Antônio já falou aqui que teve um coronel da PM, que foi umas 20 sessões com ele e não falava nada. E no final o cara falou que foi estrupado quando era criança pelo próprio pai. Então, se o Antônio não tivesse a paciência de ficar lá, tal, até o coronel tirar o revólver da cartucheira e falar para ele, meu pai me estrupou, mas o meu sonho era que o Bolsonaro tivesse estrupado, o cara não ia se abrir com ninguém. Então, o psicanalista ele também tem que ter paciência, entendeu? A Sim. pessoa se abrir, né? A pessoa tem que fazer o approach, Sempre tem que nós fazer falamos que a o maior virtude do reporte e psicanalista, tal. Vitor, a maior virtude que o psicanalista pode Oi, desenvolver é a paciência. E sempre está lá no rodapé a das paciência, isso que eu estou apostilas, falando. habilidade para ouvir e entender. Sabedoria para aplicar, Tipo que é assim, 100% humano. a pessoa não te conhece, está pagando ainda para ir lá falar contigo. Né? Tipo assim, não consegue, pô, tem que ter paciência, irmão. Oh, glória, aleluia, salve Jesus, simpatia. Tá bom, Vamos agora ouvir sim, a eu já falei Caliana? demais. Vamos ouvir a Caliana? Vem, Cali. Agora O é sua quê? vez, Cali. Não, tô aqui escutando os dois conversarem. Eu entendi o que o Álvaro quis dizer, que a pessoa apresenta as características de toque e que não está aberta para tratamento e nem para aceitar que tem, né?
Eu entendi que não, não são só as cores, porque de cores eu também gosto de separar minhas coisas por cores. São É coisas tudo. possíveis. Tipo, não cabe uma pessoa debaixo da cama, mas a pessoa vai lá, é um rito que ela tem de ver se tem uma pessoa debaixo da cama. Aí, com isso, ela perde muito tempo útil que ela poderia estar fazendo outras coisas, né? É prejudicial para ela, eu entendi isso. O filme eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Vai gostar. Vou começar a assistir hoje, mas eu tenho certeza que hoje eu vou dormir, mas eu vou assistir para fazer o trabalho, sim. Tá Não bom, tem... obrigado pela sua participação, Cali. Eu vi o filme Toque Toque também. Eu assisti 2 vezes. Também é bom. Achei meio chato, mas depois eu gostei, eu achei engraçado. Só isso. Em fevereiro nós não vamos ter aula, então? Não, é fevereiro. Eu marquei Ah, março lá, mas está errado. É fevereiro, é 6 e 7 de fevereiro. tá. Não, fevereiro. Fevereiro tem aula sim. É só vocês olharem na programação que eu falei, que eu mandei para vocês. É programação das aulas de janeiro a abril. Tá. Tem aula dia 6 e 7 de fevereiro. Então tá certo. Ou você prefere que seja na semana do carnaval? Olha, por enquanto eu não sei o que eu vou fazer, não, mas eu não prefiro, não. Aí não. Não. É legal. Algo mais, minha gente? Vamos incomodar o Vitor, vamos largar um assunto para ele. Obrigado da participação de todos. Boa noite, gente. Uma ótima noite, bom descanso. Boa noite. Nos Boa vemos, noite. com certeza. Até Aquele mais. abraço. Tchau, parceirão. Um abraço. Boa Tchau. noite. Valeu, Varão. Beijão. Tchau. Tchau, Vitor.